E aí, Clemente? Fala, Rodrigo! Tudo bem, cara? No paz. Mais uma tentativa. Dia. Vamos iniciar esse nosso canal? Acho que tá na hora, né? Tá na Tá hora. na hora, tá na hora. Canal Poraquê, o peixe Cara, elétrico. mas uma coisa, você tá acampado no meio do mato? Tô vendo só verde aí, eu tô aqui numa oficina. Onde é que você tá? São os novos tempos de Covid, da roça agora. E você consegue carregar teu carro na roça? Aproveitando pra brincar com Cara, isso. eu carrego aqui ele basicamente na tomada do cortador de grama, né? Que é 220. Legal, legal. E essa é a grande maravilha, né? Porque às vezes no interior a qualidade da gasolina nem sempre você encontra, conhece o posto bom. E você ter um lugar que a gente está afastado da cidade, ter um lugar que carrega fácil assim cara, é fino, é legal, é legal. Bom, você tem um Bolt, né? Já teve um IMEV, né? Um dos 7 raros IMEVs no Brasil, não é isso? 7 raros que teve? A IMEV, com É, 10 anos, absolutamente impecável. impecável. E você também tem uma história boa de elétrico, né? Tive 2 e E 3, três. agora eu tô no Bolt também. Já que a gente tá em um Bolt, eu e você, vamos falar do Bolt hoje? Bora! Então, Eu acho que é emblemático, né? A gente está chegando, eu pelo menos estou quase beirando os 11 mil quilômetros, a gente acabou de fazer revisão. Você está chegando quase em 20 mil, né? 19 20 mil por aí. Uhum. E a gente já acumulou uma boa experiência, eu acho, com o carro desde que a gente pegou em março, né? Foi em março que a gente pegou Final o de carro. março. A grande espera, desde o dia 1º de novembro, quando a Chevrolet abriu as vendas no Brasil. A gente ficou vários meses ali enchendo o saco, inclusive, cadê esse carro? Eu acho que é uma Mas- loucura, né? A gente conseguiu, pelo menos no grupo de proprietários, acumular, acho que 27 pessoas, né, que fizeram a compra do carro. A última Mais parte que eu agora, fiz. né? É, exatamente. Eu acho que a gente tem exatamente. umas 3 ou 4 pessoas novas que compraram o carro depois desse valor ter aumentado, né? De 175 para quase 240 hoje, né? Absurdo, absurdo. Mas vamos Acho que começar a Tesla tá bem, né? Claro. Bom, já que tá falando do Bolt, vamos seguir aquela relaçãozinha que a gente tinha anotado de coisas para não esquecer? Você consegue lá. chegar... Qual a distância que você está da capital, onde você pegou o teu carro aí? Olha, eu tô aqui em Botucatu, interior de São Paulo, são mais ou menos 220 quilômetros de distância de São Paulo. Uhum. E vem a calhar, né? Poxa, será que eu consigo fazer essa viagem? 200 quilômetros de viagem? Suave. Aí eu te pergunto, qual a distância que você está de São Paulo? E se você conseguiu chegar aí? Então, eu estou em Brasília, para quem não sabe, e são cerca de 1.200 quilômetros de porta a porta, vamos dizer assim, onde eu fico em São Paulo e aqui em Brasília. 1.200? De porta a porta dá quase isso, um pouquinho menos, porque eu estou no extremo da cidade de um lado e saio do extremo de outra da cidade de São Paulo, né? Então, eu não saio do meio das duas, né? Eu saio de quase Guarapiranga para chegar aqui no final do Lago Norte, né? Então, esse trajeto dá para fazer com o Bolt. Eu já estou indo para a 7ª viagem agora em dezembro. Eu vou voltar para São Paulo, passar o Natal com os meus pais que moram lá, ver minha filha também. E dá para fazer. Assim, a primeira vez Mas que eu carro fiz... elétrico é ruim para viajar. Olha, carro elétrico ele não é ruim para viajar. Na verdade, ele é muito bom para viajar do ponto de vista de conforto, né? Que você tem. Você pode botar uma musiquinha e esquecer. Não tem ruído, não tem vibração, não tem barulho nenhum de motor. O problema, assim, quem comprou um carro elétrico hoje tem que saber que você está sendo pioneiro. Você comentou, né, quando começaram os carros a combustão, que o pessoal deixava galões de combustível ao longo da estrada nos Estados Unidos, não era isso? Sim. E nós estamos mais ou menos na mesma situação com o elétrico, porque aí você carrega um elétrico de várias maneiras, mas a que interessa na estrada é a carga rápida. E hoje, de fato, a gente tem uma deficiência de infraestrutura. Mas se eu paro em Uberlândia, que é praticamente o meio do caminho, eu consigo deixar carregando lá ou durante a noite, ou já fiz inclusive, mas tem que ter um pouquinho de paciência, ficar aí umas 3 horas e meia lá carregando, porque tem um carregador de 24 kWh, que é metade da carga, quase um pouquinho menos da metade da carga máxima que o Bolt suporta, né? Então assim, dá para fazer a viagem num dia só? Dá. É o ideal? Não é. Se você tem um carro a combustão, você consegue fazer mais rápido. Mas em breve, né? Você vai ter carregadores aí, mais 30 DDP, sei lá quantos mais estão sendo colocados de outros... Os ultra rápidos. Os ultra rápidos, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem um problema, e quem critica muito o elétrico tem a ver com isso, né? Mas tem que esperar para carregar. Sim, entenda que nós estamos no iniciozinho desse mercado. É impossível você querer que existam investimentos que não sejam de pesquisa e desenvolvimento, né? Em infraestrutura de recarga, quando um carregador rápido custa mais de 200 mil instalado, com uma frota que a gente não tem 2 mil carros elétricos, né?
Mas no seu caso, que você está a 220 quilômetros, você já chegou aí e voltar numa bateria só, numa carga só, ou não chegou a fazer essa experiência ainda? Duas vezes eu fiz isso. A primeira vez, quando a gente estava procurando uma casa para alugar aqui no interior, eu não tinha ainda um lugar onde pôr para carregar, então saí de São Paulo, rodei 220 quilômetros, cheguei aqui, circulamos um pouco, voltei e foi suave, sem problema nenhum. Cheguei em São Paulo ainda com só 70 km de autonomia, que era basicamente a minha autonomia do MIEV inteiro com a bateria carregada. Era 3/4 da autonomia do i3, cara. Então é impressionante, realmente. E assim, tem um aprendizado, né? E eu acho que essa questão da autonomia é muito interessante, esse aprendizado quanto à autonomia. Você vai perdendo esse medo, né? E tem um ponto que você falou dos galões de gasolina. Antigamente as pessoas deixavam o galão de gasolina escondidos no mato, né, no meio da viagem ou na casa de pessoas. A grande vantagem é que os nossos galões de gasolina eles já existem em todos os lugares, né? São as tomadas. Exatamente. Então, a única questão é que o nosso abastecimento é um pouquinho mais lento, né? Ele vai a conta-gota, né? Conta-gota, exatamente. Bom, eu já consegui fazer 533 quilômetros com o Bolt andando no jeito aquele que a gente fala de hypermile, então subindo a pressão, dica do Clemente, inclusive. Pressão eu subi para o limite que o pneu aceita. Usei pouquíssimo ou nem usei ar-condicionado. O tempo estava favorável, não estava um tempo muito frio, estava um tempo gostoso, o ar fica mais rarefeito, menos resistência. 533 km ainda tinha mais uns 60, quer dizer, dava para chegar nos 600, né? Claro Oi. Você acabou de rodar isso, e aí o nosso colega Brandão, bateu. Não satisfeito com esse recorde seu, 549. Ele resolveu bater no dia seguinte, né? 549. A única assim, eu vou falar, eu não estou tirando o mérito do Brandão, não. Eu achei ótimo. A única coisa que eu falo a meu favor é que a minha topografia era assim, né? A do Brandão foi suave na nave, que ele saiu de São Paulo para Resende, no Rio, que é plano praticamente, você quase não tem variações, né? Mas assim, é bacana e dá para chegar. Se você quiser se propor a fazer, você faz 600 km no Bolt. Faz. Eu acho que então vamos emendar no primeiro tópico que é importante nosso, autonomia. Na minha experiência em estrada, andando a 100, 120 km por hora, certeza de 400 km. Na cidade, para mim, acabei consumindo mais ou menos 12 kW para 100 km. Cara, quase 600 km na cidade para mim. O que para quem está assistindo esse vídeo também acha que, poxa, como é assim? Gasta menos na cidade? Sim, porque ele recupera a energia de frear e não tem o rastro aerodinâmico da estrada. Exatamente. Na estrada, minha média de consumo é na faixa de 15 kW para 100 km, né? Então é maior. Mas também eu vou a 120, eu não vou mais devagar, a não ser que tiver que ir longe. Mas como eu tenho que ir longe, a minha média fica na faixa de 13,2. Mas agora, quando eu for viajar com a minha mulher, provavelmente eu vou fazer os 15, porque ela vai querer ar-condicionado e vai querer ir rápido. Então eu vou piorar minha média. Esse é um assunto interessante. Quanto que você está vendo de percentual de impacto no ar-condicionado no consumo do seu carro? Eu observo aqui em torno de 1 a 2%. Você usa a estrada inteira ar-condicionado na primeira posição e ventilador também Eu deixo em 21 graus o ventilador na primeira posição e recirculando. Então, 1 a 2% de impacto. Eu não cheguei a fazer uso do ar-condicionado em todo o trajeto na estrada. Então o que eu posso dizer, baseado naquela projeção, né, que a gente chama do gasometer, né, que ele cai alguma coisa em 15, 20%. Só que o que acontece? Às vezes que eu usei, ele dá essa queda na previsão da autonomia, e depois eu desliguei, ele retomou realmente perto desse intervalo, dessa diferença que você falou. Então eu imagino que seria a mesma situação. Talvez agora nessa próxima viagem eu atualize esses dados, que eu devo usar ar-condicionado do início ao fim, e te digo qual que foi a quebra real que eu tive em relação à autonomia prevista sem ele. Eu acho que é interessante mencionar isso, pelo menos eu tenho esses filmes no carro que bloqueiam muito bem calor, né, da 3M, e eu observo que mesmo em temperaturas externas na faixa de 34, 35 graus, o ventilador no 1, às vezes em vez de 21 no low, cara, segura perfeito a temperatura. Afinal, a gente também não tem escapamento a 600 graus passando embaixo do carro, aquela nem máquina lá na frente assim, embaixo também. Não tem aquela máquina queimando combustível a 100 graus de temperatura. Então, isso ajuda muito no ar-condicionado. E realmente o impacto hoje,
até quando tem essa necessidade de distâncias maiores, né? Como foi o nosso encontro, né? O encontro o M, né? Da Bravei. Pô, não tô com a camiseta, já até posso, não tem problema, na próxima troca eu vou com a camiseta de civil, pronto. Mas enfim, eu observei que, eu usei o ar-condicionado o tempo todo e depois subindo de São José dos Campos para Campos do Jordão, tava super frio, né? Com o nosso colega, o Santucci, do lado, a gente tava com frio, eu peguei e liguei o ar quente sem problema nenhum, depois o ar-condicionado para desembaçar o vidro, subindo para Campos. E ainda voltei, cheguei em São Paulo, tinha rodado 480 km e ainda tinha, sei lá, 50 km de autonomia. Incrível, né? Impressionante. Bom, vamos aproveitar essa empolgação, você vê que a gente fala empolgado, né? Sobre carros elétricos em geral e sobre o Bolt em particular. Então vamos falar o que a gente gosta no nosso carro, já que a gente tem o mesmo modelo? Bora! Quer bora. começar? Vamos lá. O que você curte? Cara, eu acho que uma das coisas mais incríveis é a polidez do powertrain, né? Ou seja, como é um carro que é suave para dirigir, né? Então, assim, o motor, o mapa do acelerador, o torque, a força, a maneira como ele passa de aceleração para regeneração quando está no piloto automático na estrada, você não percebe. De repente você olha para o painel e você vê que você está recuperando energia em vez de estar gastando, por conta de vento ou descida, ou alguma coisa assim. Então é muito louco. É muito sutil, é impressionante. Você tem essa interface perfeita homem-estrada sem o negócio te aborrecendo, né? Então, eu acho que ninguém tem saudade de locomotiva a vapor do ponto de vista de experiência de uso. Assim como uma coisa saudosa, né? Mas se você tem um carro que você, tá usando para viajar e locomover, e não uma coisa de lazer, de domingo, etc., é muito bom, cara. Muito bom. Muito Aproveitando bom. que você falou de locomotiva, que é o tipo da coisa barulhenta, um aspecto que eu gosto muito no Bolt é o som da Bose. Ele tem graves. Eu gostava do som dos i3 que eu tive, mas faltava um pouquinho de grave que no Bolt tem. E aí você pega um carro silencioso, né? Você só ouviria o barulho do pneu rodando praticamente, né? E liga aquele som maravilhoso. Cara, a viagem espetacular. O som dele é bom, dá para tirar uma boa equalização. Eu acho que assim, eu vejo a experiência de dirigir o carro, especialmente agora que eu estou no interior, às vezes tem que ir a trabalho para São Paulo, e eu escolho horários que tem menos trânsito, então a experiência de dirigir o carro para mim é um carro elétrico com um som bom, em estradas boas, que é o caso aqui da Castelo Branco em São Paulo, principalmente na parte do interior dela, que tem pouco trânsito, é tipo uma experiência de wellness, sabe, de bem-estar, assim, então... É muito legal, né? Eu não tenho, eu tenho o Subaru que está aqui do lado, o Turbo, etc. Mas, ok, ele corre, mas essa experiência de você estar num ambiente gostoso, ouvir uma música boa, não ter a vibração nem nada. Cara, você já escolheu um ou outro, Isso. Eu ficava com o elétrico, sem dúvida. Sobre o retrovisor, Próximo né? ponto, retrovisor. Eu acho que é interessante, porque quando a gente pegou o carro, a gente tem um modelo topo de linha, que foi o único que veio para o Brasil. Eu fui bastante crítico sobre esse retrovisor, que é uma câmera para trás, né? Eu falava, poxa, em vez de gastar dinheiro com isso, por que não colocaram, sabe, alças, né, para segurar no banco de trás, ou sei lá. E deu que, eu fiz esforço para começar a usar isso e não tem volta, né? É um acerto muito legal, só que tem uma curva de aprendizado, especialmente porque agora você tem que focar a tela, em vez de você já estar focando o carro lá atrás, como a gente estava acostumado, né? Então traz muita segurança e meio que faz às vezes também de completar esse problema que a gente tem no Bolt de ter um espelho plano, né, como retrovisores laterais, né? Sim. Eu imagino que a gente vai fazer uns inserts aí com alguns detalhes do que a gente está falando, mas para quem não entendeu, já tinha carros que traziam no espelho retrovisor interno uma câmerazinha do que acontece atrás, né? O Bolt, na verdade, ele substitui, quando você mexe naquela posição que seria para você fazer o anti-ofuscamento, ele substitui o espelho físico, vamos dizer assim, né? Óptico, não físico, por uma câmera que ocupa toda a largura do que seria o retrovisor. Todo o retrovisor vira uma tela. O que é legal em São Paulo, principalmente, né? Que está cheio de motoqueiro, né? Motociclista. Você ganha uma visão que você não tinha, um ângulo de visão que você não tinha. Que é um problema, na verdade, dos retrovisores externos do Bolt, né? Eles têm muito ponto cego, né, Clemente? Fala sobre isso aí, que a gente é bastante crítico em relação a essa questão. Cara, eu já tive 3 ou 4 ocasiões que tinha um carro enorme no meu ponto cego e você não vê absolutamente nada. Por sorte, ele tem um alerta de ponto cego, né? Acende uma luzinha amarela no retrovisor,
que te diz que tem ali alguém nessa área e ele vai apitar se você tentar a fazer a conversão. Mas ainda assim eu sinto falta de, como muitos carros orientais têm, né, japoneses têm, que é um último pedaço do espelho sendo levemente convexo, de forma a eliminar esse campo cego, né? Agora, uma coisa interessante do retrovisor com câmera, para quem mora aqui no interior e eu pego muita história de terra batida, né? Boa, mas terra batida e fica aquela poeira e cobre o vidro inteiro traseiro, né? Então, com a câmera, eu não preciso ficar limpando o vidro, né? Então eu acho até conveniente, também do ponto de vista que quem está atrás de mim não consegue me ver pelo retrovisor, né? Nos carros de trás, traz uma certa privacidade, eu acho interessante isso, né? Uma dica para quem for pegar esse tipo de situação com esse carro, se você usar óculos de leitura, você não vai conseguir fazer um foco na câmera do retrovisor. Vai ficar meio desfocado, porque está muito próximo, né? Se você usa multifocal, já está resolvido o problema. Isso eu percebo porque é o meu caso, eu uso óculos de leitura. Mas para dirigir eu não usava. E outro ponto que eu acho que é importante também dizer é o seguinte, à noite, se a câmera atrás não estiver muito bem limpa, apesar dele ter um jato da água que limpa a câmera quando você limpa o vidro atrás, se ela não estiver muito bem limpa à noite, ela dá um flare, né? Ou seja, ela fica meio... qualquer farol de carro, ela espalha a luz e incomoda. Exatamente. Então o que eu sugiro também, vai dirigir à noite, pega um tecidinho de microfibra, algodão e limpa bem a câmera para não ter isso, né? Vamos falar de câmera então. O Bolt tem a tal da câmera 360 que eu nunca tinha tido em nenhum veículo meu. Achava que era uma coisa meio besteira, mas depois que você tem, né, Clemente? Como ficar sem, na verdade? Você se acostuma. Manobrando, principalmente em vaga de apartamento, né, que é mais justo, ou que você tem muita árvore, que é o meu caso aqui. Você consegue ver não só uma simulação do que seria uma câmera em cima do carro, né? Como você consegue dar detalhes das laterais do veículo, né? Então, aqui mesmo onde eu moro, por enquanto, a gente pegou o que seria vaga da largura de 2 carros, transformamos em uma largura para 3 carros. Então, porque tem vários carros aqui na família. Então a gente tem que parar bem próximo. Isso é crucial para mim. Se eu não tivesse o zoom lateral, eu tenho que pedir para alguém ficar me dando umas dicas para manobrar, né? E você também tem um zoom na câmera frontal e na câmera traseira. Então você consegue chegar bem pertinho mesmo, sem encostar dos obstáculos que estiver na frente e atrás. Muito bom o sistema. Esse foi um bom acerto, um bom recurso que a Chevrolet colocou no Bolt, né? Espero, eu não sei se no LT não tem, né, na versão mais leve. Eu acho que não. E outra questão que eu acho muito legal também é a resolução da câmera. No 2020 a câmera passou a ser high definition, né? Todas essas câmeras. Então cara, você vê azeitona no chão, né? É verdade, é verdade. Você pode encostar bem o carro na calçada, você vê também a posição da roda, a guia, né? Achei coisas que... É legal. Eu não sei se eu pagaria um pacote desse, mas como veio eu gostei. Mesma coisa, mas vou te dizer, eu não pagaria talvez se fosse um valor caro, mas agora que eu tenho, talvez eu pagasse numa próxima compra. Pode ser. Sem dúvida, para quem vai comprar usado, você vai buscar o modelo que tem essas funções, né? Claro, sem dúvida. Diz uma outra coisa que você gosta do nosso carro aí, tá? Espaço interno. Não parece grande o carro do lado de fora, mas eu acho que quando a GM fez o carro, eles pegaram o Honda Fit e falaram, então, vamos pôr uma bateria embaixo. Né? E aí colocaram a bateria embaixo, mas aí como ficou pequeno o espaço dentro da cabine, eles subiram a cabine exatamente na mesma proporção da altura da bateria. Então você olha os dois carros perfilados, é o mesmo comprimento, só que 20, 30 centímetros mais alto. E o espaço de cabine é idêntico dentro, entre os bancos, só que a vantagem do Bolt é que o piso dos assentos traseiros ele é plano, então você consegue... Então você consegue, por exemplo, uma coisa que eu acho maravilhosa, colocar caixas, tábuas, né? Às vezes faço brinquedo aqui para Clara, eu corto 3 tábuas de 1,20 m por aí, coloco perfeitinho elas alinhadas no chão, ou tripé, qualquer coisa assim plana, né? Muito legal isso, caixas, muito Eu falo que o Bolt é o Fit anabolizado, né, cara? Porque ele Eu também, você falou do espaço interno, eu gostei também muito do espaço de bagagem. Não parece, mas tem muito espaço, até porque ele tem cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Ele vem com uma tampa, isso não é privilégio do Bolt, né? Uma tampa que deixa todo um espaço do fundo do bagageiro separado para compras, provavelmente, alguma coisa assim que você não queira misturar. E mesmo sem tirar essa tampa, que você pode alocá-la e ela fica colocada de pezinho ali, sem atrapalhar a carga. A gente vai mostrar. O Bolt tem bastante espaço de bagagem para um carro que, para padrão americano, é um carro pequeno.
O Bolt é um carro pequeno, né? Mas para padrão brasileiro é um carro que entrega bastante espaço pelo tamanho que ele tem. De fato, foi um projeto bastante acertado, né? Eu acho que é interessante que você consegue colocar uma mala de viagem daquelas com rodinha embaixo, 4 rodinhas, né? Que é alta, ela cabe em pé, fecha ainda a tela em cima, e é uma tela, isso que é legal, não é uma coisa rígida que faz barulho, bem leve e bacana, que ela pode ficar meio curvada. E essa tampa que divide o porta-mala em dois, né, esse piso falso, eu já despachei ele vive hoje na área de serviço, né, porque eu estou sempre carregando carga, então eu já dei adeus. Depois eu vou falar dessa telinha que a gente chama de bagagito, no Rio Grande do Sul, pelo menos chamava de bagagito. Não sei como é que se chama aí. A gente também, aliás, vai ser um dos problemas, né? Que às vezes onde prende essa tela, o gancho ele se auto-ejeta, né? Então a gente está misturando pontos positivos e negativos. Isso é uma coisa que eu anotei para falar que eu acho horrível. Se você fizer uma atenção, porque essa tampa do bagagito ela não é rígida, como a gente falou, é uma telinha que inclusive se molda a tua bagagem, né? Claro, se botar uma coisa muito pontiforme, você pode furar, cuidado, né? Mas se você fizer, como ela é presa por elástico, aconteceu comigo dos dois lados. Se você fizer um efeito meio estilingue de alguma coisa, está puxando a tampa, ela ejeta a linguetinha onde ela prende o elástico. Ela é encaixada como uma baioneta, ela simplesmente voa. Você tem que tomar muito cuidado para não perder. Nós estamos pensando em botar uma cola nisso aí, né, Clemente? Vamos ver se não tem um parafuso atrás. Não, e é chato porque especialmente aqui, né, onde eu tô com grama, às vezes eu chego de noite aqui, você vai tirar uma mala e de repente ela se ejeta no jardim. Ah, cara, você quer socar, né? Já era. Mas vamos falar de coisas boas de novo. O Bolt veio com... Bom, a gente está vivendo o limiar de uma revolução, não só da questão do powertrain ser elétrico, mas uma revolução na questão da condução do carro ser autônoma, né? A gente está no limiar disso, né? A tecnologia já existe, tem tipos diferentes, mas a questão parece que é principal, inclusive, é uma questão ética, né? Em relação às decisões que o carro toma para ser conduzido autonomamente, mas a questão é a seguinte: o Bolt não tem direção autônoma, ele tem um assistente de permanência na faixa. Então, se você entender que ele é para isso, é para te ajudar a não sair da estrada, o recurso é bem bacana, né? Ele consegue fazer inclusive curvas, né? Não extremamente acentuadas, mas ele não é, de novo, para ser como o Volvo, né? Que te dirige o carro por um período. Mas você já chegou a usar isso na estrada ou em alguma via expressa? Olha, eu nem desligo essa função, né? Ela está sempre ligada. Nunca mais desliguei, né? Então fica no volante lá, a luzinha amarela acesa sempre. Algumas coisas que eu acho interessante isso. Se porventura você se distrair, né, ele vai apitar porque você está passando em cima da faixa ou saindo da pista, né? Então eu acho isso um recurso muito importante de segurança. E a outra questão é o seguinte: especialmente quando a pista tem uma queda para a direita ou para a esquerda, normalmente você tem que ficar com o volante lutando, né, contra esse perfil da banda, né, da estrada. E o assistente de permanência na faixa, ele faz o sistema de assistência elétrica da direção te ajudar a ir sempre reto, né? Então acho que ele traz uma certa tranquilidade de dirigir e também é basicamente esse olheiro para eventual distração sua, né? Justamente. Então eu nunca tive caso de ficar com sono ou dar uma piscada e tal, mas eu acho que ele é importante. Então para mim ele vive sempre ligado como uma função de prevenção de segurança distração. Mesmo. Eu tive a oportunidade de brincar, provavelmente você deve ter feito isso, nossos colegas têm Bolt também, que a gente, mas claro, numa estrada vazia, bem sinalizada, porque a câmera, o recurso ele é usado, ele monitora a estrada por uma câmera, não tem nada com radar, né? Então você tem uma boa sinalização na estrada, na pista, ele consegue ler para poder fazer essa manutenção do teu veículo dentro da faixa. Mas eu já dirigi brincando numa estrada vazia e ele consegue muito bem. Se a pista tem muita variação de curva, assim, ou de inclinação, acaba que ele faz um ping-pong, né? Quer dizer, não é prático, não é gostoso, é até perigoso se tiver um carro muito rente à pista, que ele chega até o limite da pista mesmo, né? Se tiver aquelas tartaruguinhas de sinalização, até às vezes passa. Mas até dá para brincar, mas não recomendo não faça isso sem a supervisão de um adulto, porque pode ser perigoso. Mas ele até vai indo, ele vai levando o carro até certo limite. Aproveitando que você falou a questão de segurança, o Bolt também tem um alerta de colisão frontal, não é isso aí? Como é que funciona? Ele tem um alerta que ele vai te avisar que você está prestes ou vai bater se você não tomar nenhuma providência.
E separado desse alerta, ele também tem o sistema de frenagem autônoma na iminente colisão, né? Então ele vai reduzir basicamente o prejuízo, com sorte não vai bater. Eu nunca cheguei no ponto dele entrar com esse sistema em ação. Já o sistema de alerta, eu deixo ele no mais conservador possível para me alertar o mais cedo possível. Esse, umas 2, 3 vezes por dia, às vezes, sabe, você se aproxima de um carro um pouquinho mais rápido, você vai frear e você está freando, ele te avisa. Então, às vezes eu tomo uns bips, é normal isso, e eu acho bem-vindo, sabe? De novo, é mais um dedo duro para eventual distração. Acho super bem-vindo, acho que é uma coisa que as companhias de seguro deveriam considerar na hora de fazer um seguro para a gente mais barato, porque isso te ajuda a prevenir acidente. Claro. E no caso do Bolt, ele usa a câmera, então a gente não tem um radar caro que também na iminência de uma batida no para-choque vai custar muito para a seguradora reparar, né? Então é um sistema interessante justamente por não ter radar e ter essa função e não ser caro porque ele está no vidro e não no para-choque. Né? Eu então, também já tive a oportunidade de botar algumas vezes, inclusive ele não só identifica veículo, como ele também identifica pedestre. É legal? Ah, sim, ele acende a luzinha do pedestre. E no meu caso não chegou a frear ainda. Aliás, eu estou esperando algum colega nosso tem Bolt dizer hoje ele freou, porque ele é no limite mesmo que ele vai frear. Mas já desligou o piloto automático comigo. Ele desliga. Quando ele apita, ele está com o piloto automático ligado, ele, dependendo da distância, que no meu caso estava perto, ele desligou. Claro que eu freiei, não cheguei a bater nem nada, mas assim, dá um sustinho. Agora imagina como deve ser quando ele frear para valer, né, cara? Porque cara, um negócio em cima da hora. A gente acabou não notando, mas lembrei. O i3 tinha, mas eu não gostava muito, aquele assistente de subida. De quando você para o carro numa ladeira, subindo, né? E você tira o pé do freio, o i3 segurava o carro parado para você acelerar sem recuar nada, para não bater no carro atrás. O Bolt também tem. Só que o i3 desligava esse sistema, se você tirasse o pé do freio, depois de uns 3 segundos, 2, 3 segundos. Isso era ruim. E o Bolt não, né? O Bolt você tirou o pé do freio, eterno. Segura exatamente. Enquanto você não acelerar, ele não sai do lugar. E eu achei isso espetacular. É um conforto, cara. Você esquece da vida. Você parou no freio, está inclinado, parou na ladeira, está inclinado, tirou o pé, o carro está lá, não sai do lugar. Então eu acho que isso é um ponto positivo que a gente tinha esquecido. Lembrei agora de improviso, hein? Achei bem bacana. Modo esporte, vai. O elétrico tem essa questão desse torque, todo elétrico, né, via de regra, tem um torque muito bom em relação a um veículo a combustão da mesma potência, né? E o Bolt tem o modo esporte, né? Como é que você já usou isso aí, Clemente? O que você achou do modo esporte aí? Cara, ele deixa o mapa do pedal muito mais rápido, né? Então fica super arisco o carro, especialmente se for ultrapassar. Às vezes você está 90, 100 km por hora, você coloca o modo esporte só para garantir que vai ter mais segurança na hora de ultrapassar. E na hora que você tira o carro, né, e acelera no modo esporte, ele distraciona 100 km por hora, né? E dá uma cantada de pneu. Então é impressionante, acho que ainda bem que tem, né? E eu acho uma coisa legal também do Bolt é que ele não tem o modo eco, né? Que eu acho que uma das coisas que mais chatas de carro elétrico é você ter que colocar um modo de forma a ele ter maior autonomia, etc. Como o Bolt tem um carro que tem muita autonomia, você não precisa de um recurso para que ele seja mais econômico, menos consumidor, entendeu? Então achei legal que você liga o carro, ele sempre está no modo normal, não existe modo eco. E se você quiser ser mais arisco na direção, ou mais rápido, mais qualquer coisa, ele tem a posição Sport, que nada mais é do que um mapeamento do pedal para ser mais rápido na resposta, né? Que eu acho bom, porque especialmente para quem não tem experiência em carro elétrico, se fosse sempre em modo Sport, poderia ser até perigoso, né? Bastaria uma pisada a mais que ele reduz o lag do acelerador, né? Então, para alguém que não está acostumado, eu acho bom ele não ser sempre Sport, né? Mas ter a posição normal, né? Mas não deixa o carro mais rápido, não é o caso. É só uma resposta mais rápida do pedal mesmo, né? Como a gente falou, tira esse atraso que costuma ter nos aceleradores. Falando em dirigir, modo esporte, os carros elétricos, em geral, né? Eles têm aquele efeito de gerar energia, recuperar a energia da rodagem quando você está na inércia, numa descida, tirou o pé do acelerador e o carro está rodando. E a gente chama isso de freio regenerativo. Alguns modelos têm esse efeito bem sutil. Eu usou um exemplo, é bem sutil, né?
Outros têm isso bem marcante, que é o caso do Nissan Leaf, do i3, que eles até usam esse efeito para dizer que o carro pode ser dirigido com pedal só, que eles falam one pedal drive, né? O Bolt tem isso, quando você usa o câmbio no modo L, que seria o low, mas não tem nada a ver com reduzido da relação de baixo, nada. Simplesmente ele bota o regenerativo violentamente a atuar. E tem o modo drive, né, o D, que é onde ele tem uma experiência bem próxima de um carro a combustão. O que você usa mais no seu dia a dia? Em que situação você usa um e outro? E quanto que você já viu regenerar? Porque o Bolt tem uma regeneração violenta, né, Clemente? Basicamente é o seguinte, na cidade eu só uso o modo L, porque aí você pode dirigir com um pedal só, esquece o pedal de freio, né? Então, poxa, antigamente a gente diria carro com 3 pedais, depois 2, hoje você consegue dirigir com 1, logo é muito mais confortável, né, do que você ficar com os 2 pedais. E economiza freio, ganha mais autonomia. Pronto. Na estrada, às vezes ele pode não ser muito agradável essa frenagem que ele dá mais forte quando você tira o pé. Então eu deixo ele em modo L, né? Agora, modo D, exato. Isso. Então, o que você precisa é o seguinte, com o modo L, tirando o pé, ele vai recuperar 50 kW no máximo, tá? Agora, se você puxar a borboleta atrás do volante, ele vai para 70. Isso é quase 100. Explica essa borboleta para o pessoal entender. É uma borboleta que você pode chamar mais efeito de freio regenerativo, né? Então, normalmente só tirando o pé em modo L, ele vai recuperar 50 kW. Se você tirar o pé e ainda puxar a borboleta, ele vai para 70. No modo D, se você puxar só a borboleta, ele vai fazer as vezes de que seria só tirar o pé no modo L. Vale um comentário interessante sobre a questão do que o Clemente colocou, de você chegar a regenerar até 70 kW quando você usa a borboleta junto com o modo L, porque o carro mesmo, em corrente contínua, que é a carga rápida, ele aceitaria 55, quer dizer, ele carrega mais rápido se você estiver usando o máximo da regeneração do que no próprio carregador rápido. Interessante isso, né, Clemente? E inclusive tem gente que já fez experiência de carregar o Bolt sendo rebocado, né? É possível. Opa, mas não dá ideia não, tem uns malucos aí. Vamos adiante, o que a gente tem mais pra gente falar do Bolt? Recarga! Experiência de carga. Eu acho que por ser um carro extremamente eficiente no uso de energia, carregar, cara, tipo, eu coloco aqui de novo na tomada do cortador de grama e é como celular, eu ponho para carregar e quando eu preciso sair ele está carregado, né? Como o nosso colega Dejon fala, o Marcelo Dejon, né? Para mim é uma experiência realmente de 5 segundos, né? Para carregar. Põe para carregar, leva 5 segundos para pôr o cabo e o dia seguinte está carregado. Né? É isso aí. Vale um comentário bacana quando você fala de carregar na tomada. O Bolt vem com um carregador doméstico que pode ser carregado, pode fornecer até 10 amperes, né? Então, não é nada ruim, porque as nossas tomadas comuns elas são de 10 ou de 20 amperes. Não é ideal usar 10 amperes, uma tomada de 10 amperes todo o tempo, se você vai carregar por horas. Então, é recomendado que você use 10 amperes em uma tomada de 20 amperes. O carro, inclusive, dá um alerta, senão ele derruba para 6, né? Como padrão, ele inicia em 6. Mas o que eu acho legal desse carregadorzinho doméstico? Primeiro que ele é bem portátil e ele é um carregador sem frescura. É isso, Clemente. Cara, onde tiver uma fase e um neutro ou 2 fases, ele vai carregar. Não interessa se tem aterramento, não tem. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, do ponto de vista de melhor ter aterramento, claro. Mas eu quero dizer o seguinte, você não vai passar aperto. Onde tiver energia, seja do jeito que for, você vai conseguir carregar o teu Bolt. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? As pessoas têm medo de viajar com o carro porque vai chegar no destino e não sabe se vai poder carregar. Então, assim, do jeito que o carro vem, com o carregadorzinho doméstico, né, que a gente também chama de EVSE, né, você com esse carregadorzinho, uma boa extensão de 20 amperes, né, e uma tomada de cortador de grama no local que você vai, 220 normalmente, cara, você carrega. Então, sei lá, você vai sair de São Paulo, rodar 300 km para ir para uma praia, ou 400, você chega lá sem nada de carga, talvez, não tem problema, você pluga lá, quando você for embora, a bateria está carregada faz tempo, né? De novo, a 10 amperes a 220 volts, ele vai colocar 2,2 kW por hora na bateria, né? Que é basicamente 3% de bateria por hora. E o carro tem uma bateria de 66 kW, né? Então, faz as contas aí. No máximo, se você chegar totalmente esgoelado, a gente está falando de o quê? 30 horas para carregar? Nem Ou isso. seja, o fim de semana você está na praia, você vai sair com carga.
Aí você vai falar, nossa, 30 horas é muito tempo. Calma. Na verdade, você não vai chegar totalmente sem carga. Segundo, você vai dormir, tomar café da manhã, já foram 15 horas praticamente. Né? Brincando. Aí você vai pra praia, dormir mais uma noite. Aliás, pra praia, no final da noite, meia-noite de seguinte, está totalmente carregado de novo. Ou seja, agora, se você tiver que voltar 3 horas depois, aí você está com problema, né? Então você vai precisar de uma estação ultra rápida que a gente já tem, por exemplo, Riviera de São Lourenço. Riviera de São Lourenço. Já Isso, tem um exatamente. ultra rápido lá e 1 hora e pouco você já está pegando estrada. Menos, né? Meia hora você já está voltando com energia suficiente. Né? Mas vamos esclarecer para quem não sabe. Esse exemplo que você deu de 30 horas é usando o carregador doméstico que vem no próprio carro. Que você Grátis, espeta numa tomada... não pagou nada. Isso. Que você espeta numa tomada de 3 pinos de 20 amperes normal, como uma tomada que se usa num forno de micro-ondas. Mas se você conseguir fazer uma instalaçãozinha um pouquinho mais robusta, que é botar uma tomada industrial de 32 amperes, a ABB vende, por sinal chama Comando, né? E usar um carregador de 7 kW, que na verdade é o consumo de um chuveiro forte, aí nós estamos falando de uma carga que vai ser 3,5 vezes mais rápida. Então essas 30 horas já viraram 10 ou menos, né? Então a coisa começou a ficar muito mais favorável, né? E fora essa carga que a gente fala que é a semi-rápida, em corrente alternada, e o Bolt aceita 7,4 kW, temos a carga rápida. A carga rápida, essa a gente tem ainda poucos pontos de carga no Brasil públicos, geralmente em estradas, ainda bem, porque com uma carga rápida, o Bolt aceita 55 kW por hora, né, de carga. A gente não vai ter 55, sempre tem uma perda, a maioria dos carregadores hoje são de 50. Mas aí entra 46, né? Eu consegui 47 uma vez no meu carro, não sei quanto deu no teu, se chegou a passar de 47, mas 47. Aí você fala que 47. Cada hora, num carregador desse de 50 kW, você vai ganhar brincando 400 km. Quer dizer, pô, 1 hora 400 km, é isso que a gente precisa para as estradas. E nós vamos ter cada vez mais. Uma coisa interessante, falando da experiência de recarga, o Bolt ele não te mostra o percentual da bateria, né? Mas quando você carrega em carga, ele só te mostra barrinhas que teoricamente 20 barras, né? 20 barras de 5%. Mas quando você carrega em modo corrente contínua, que é a carga rápida, ele mostra onde está a barra do 80% com o número. Tudo bem, bacana isso. Mas ele não te mostra o percentual da carga de qualquer jeito. Isso é uma coisa que, especialmente quem veio do i3, que tinha o percentual vírgula alguma coisa ainda, ou seja, muito granular, né, o acompanhamento que você podia ter. É uma coisa que você se acostuma. Mas no Bolt, às vezes eu me pego fazendo regra de 3, né? Eu não sei se também tem essa pira, né? Você fala, putz, quantos por cento eu gastei? 3 basta. Mas acho que é um exercício legal. Eu digo o seguinte, em momento algum desses 10 mil quilômetros que eu tive, provavelmente dos seus 19 mil, isso me aborreceu de alguma maneira, foi um problema, né? Eu digo assim, eu acho que talvez o maior concorrente do carro não é você ter a estação de carga rápida, mas sim um voo barato, né? Ou seja, a partir de 400 quilômetros, já começa a considerar pegar um avião, né? Pelo menos para quem vai comprar esse carro, né? Então, não é um problema, né? Eu acho que é até legal, para quem a gente é meio geek, né? Então isso vira um game, né? É verdade, agora você fala a verdade. A gente dirige o carro como se estivesse participando de uma gamification aí de alguma coisa. Tem essa coisa de querer ser mais econômico, vamos ver quanto vai dar, se não vai. Enfim. Mas vamos aproveitar, a gente falou de várias coisas que a gente gosta, várias qualidades do veículo, a gente falou de algumas coisas ruins que a gente já antecipou, mas vamos falar da parte do que a gente acha que poderia ser melhor ou de problemas. Bom, né? Vamos lá. Começa você que você vive isso mais do que eu. Vai. Cara, o maior problema do carro é a falta de distância do solo. Se olha do lado, ele parece até alto, mas a bateria tem estrutura que ainda projeta ainda mais para baixo, né? Então ele raspa. O tal ele não raspa o do bico, ele não raspa o ângulo de entrada nem o de saída, ele raspa no ângulo de transposição, né? Ou seja, a lombada, basicamente o problema dele é a lombada, né? Saída de garagem, quando o ângulo é muito acentuado, não pode raspar. Se tiver com mais peso, mais gente pode raspar, tem que ser devagarzinho o negócio. Então isso é muito, muito desagradável. E cara, era 1 centímetro para resolver esse problema, né? Por sorte, onde ele raspa é a estrutura da bateria, não é nenhuma parte frágil, né? Mas ainda assim é uma coisa inspira que... cuidados, né? Se você mora numa área que tem muita maresia, por exemplo, e ali é uma estrutura de ferro, né?
cara, você vai ter que, uma vez por, sei lá, cada 6 meses, dar uma escovada, lavar bem, passar Anti-rust qualquer. um anti-rust, alguma coisa assim, porque senão aquilo vai apodrecer, né? E Mas vamos falar uma coisa que me... ponto desculpa. de também, na hora de comprar esse carro, observar isso, entrar de baixo e ver o seguinte, ok, ralada é normal, um amassadinho aqui, outro lá também, agora tem que olhar se não tem nada projetando para dentro do pack mesmo, aí é ruim. Isso é problema, claro. Claro. Eu vou te dizer que nós estamos vivendo um problema que me irrita mais do que isso, porque eu acabo que aqui em Brasília, onde eu moro, tem relativamente boa pavimentação, né? E as lombadas não são tão altas, mas o que me deixa chateado é que começou depois de alguns colegas, mas começou e está fortíssimo, é aquele ruído conhecido no eixo traseiro, Clemente. Já está com o teu também acontecendo? Sim, como é que funciona? Você vai dar uma resinha, mandar um pouquinho para frente... Começa um estalinho metálico no eixo traseiro, é uma barra de torção, eixo barra de torção, a coisa mais simples que existe, de onde obviamente não se esperaria qualquer tipo de falha, mas ele tem um problema, e esse problema acontece desde 2017, e isso que na verdade mais me incomoda, né? Porque era uma coisa que vem acontecendo em todos os boats nos Estados Unidos, praticamente todos lá fora, e começou a acontecer aqui também. Então a gente já tem aí do nosso grupo de 27 pessoas, uns 4 ou 5 com esse problema, e a solução para isso é substituir todo o eixo traseiro, né? Nossa Senhora! Então é uma operação fácil, um eixo de torção, não tem alinhamento, não tem nada, né? Mas você vai ter uma intervenção no sistema hidráulico do freio, você vai ter uma série de parafusos que tem que ser colocados no tórax, você tem o freio de mão elétrica, o EPB, né? Que você tem que tirar e recalibrar. Isso preocupa, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre um pouco dos concessionários, né? Sim. Mas não traz nenhum risco à segurança? Nenhum risco à segurança. É meramente uma questão do desconforto acústico, né? Do ruído. Bom, vamos aproveitar e falar de revisões e concessionária, né? Eu já fiz a minha de 10 mil, você também já fez a tua de 10 mil, né? Teoricamente, a revisão de 10 mil é olhar o carro e fazer o rodízio dos pneus. Eu tive problema de rodízio dos pneus. O cara fez o rodízio errado e não calibrou, não resetou o sensor de pressão. Tive que voltar para fazer o rodízio certo e resetar. E você, como é que foi? Sabendo da sua experiência, né? E da de alguns outros, eu fui para revisão com o manual do carro, né, que vem com ele no porta-luva, com a instrução certa da posição que os pneus vão, né? Os de trás passam cruzando para frente, e os da frente vão reto para trás, de tal forma que ao longo de 4 rodízios todos os pneus passaram por todas as posições e assim eles gastam absolutamente igual. Sabendo disso, então levei o manual, coloquei na mesa ali da pessoa que ia fazer manutenção, um cara muito bacana, deixou acompanhar tudo, pessoa muito amável, mas ele se embananou no esquema. Quando eu fui olhar, eu estava pegando uma reunião no telefone, porque começou já a revisão, não acharam o meu horário que tinha agendado. Então quando eu cheguei, ele tinha colocado os pneus na posição errada, né? A gente desmontou, tivemos que ver bastante como gastou para saber onde estava o pneu e aí colocar certo. Mas, de novo, ele apertou então os pneus sem torquímetro, apertou na máquina de impacto pneumática. Depois esqueceu de fazer o processo de reaprendizado da posição dos sensores, né? Porque quando você muda de posição, você também tem que dizer onde eles estão agora, para se furar saber qual que é o pneu que furou. E também esqueceu de fazer isso. Não fez nenhuma verificação em nada do carro. Eu achei, nesse processo, eu olhando cada um dos pneus, achei um parafuso no pneu. Sorte que é um pneu self-seal, tirei o parafuso, ele tampou e não vazou mais nada. Mas, de novo, poxa, eu preferia ter feito a revisão numa borracharia, que teria sido feito melhor. E isso abre, talvez, um dos maiores problemas do carro, que é a GM produz um veículo incrível, e o concessionário, né, que não é uma montadora, uma concessão, né, o dealer, na verdade comete um grande desrespeito ao produto, né? Então isso para mim gera uma preocupação grande. Agora tem o serviço do eixo que vai ser feito e você começa a sofrer por antecipação, né? Putz, e aí, será que vão pôr o torque? Será que vão... Parece que tem parafusos ali que eles esticam na pista de freio, você tem que trocar o parafuso inteiro. Como isso vai ser feito? Poxa, tem uma linha hidráulica, será que eles vão tomar cuidado para não entrar sujeira nessa linha?
Tem um atuador de ABS, iBooster no meio, que também é uma coisa meio sofisticada. Então, eu diria que esse também foi um dos grandes pontos negativos para mim, foi a maneira como a gente foi recebido no concessionário. No meu caso foi a Carreira, acho que você também acabou fazendo na Carreira. Também Carreira, em Brasília. De Brasília, eu fiz aqui de São Paulo, Vila Leopoldina. E, enfim, abre uns grandes senões, né? Eu também tive um processo péssimo, foi uma sucessão de problemas, porque eu marquei a revisão pelo aplicativo, cheguei lá, ninguém sabia da minha revisão, apesar de estar constando no aplicativo. Era para começar 8 horas da manhã, começou 9h50, perdi compromisso, talvez caiu na mão de uma pessoa que não conhecia o carro. Enfim, era para ser uma coisa então a GM precisa melhorar, qualificar essas concessionárias para ter um serviço à altura do próprio carro que ela produz, não é verdade? Sem dúvida. Tá claro que tem um descompasso entre produto e serviço agregado aí. Mas vamos falar de coisas também ruins. Assim, o acabamento do Bolt não é dos mais sofisticados pelo preço que ele tem, né? Muito plástico duro, na verdade. Quem vem do i3 percebe isso. Eu, como tenho defendo o Clemente, o Clemente ainda tem, né? Podia falar que você tem um carro diesel, cara? Pode. Tá abandonado. Tá abandonado. Mas assim, ele é um carro realmente acabamento bem simples do ponto de vista de uso de materiais. Não tem nada muito sofisticado, não. Mas assim, isso não me incomoda. O que me incomodou é que o apoio do pé do passageiro, do motorista, aquele pé esquerdo que você não usa porque não tem câmbio. Uma vez fui me apoiar, como eu já cansei de fazer nos outros carros que eu tive, para poder arrumar o banco, ele quebrou. Então assim, acho que a qualidade do material poderia ser melhor e o uso de alguns plásticos um pouquinho mais macios, né? Não sei se isso te incomoda ou não, Clemente. Eu acho que assim, a dureza dos plásticos do acabamento interno realmente é uma coisa, parece barato, né? É barato. Por outro lado, parece bem sólido, né? Para mim, que tá sempre carregando coisas meio hostis dentro do carro, prefiro assim do que talvez um couro, mas eu acho que quem pagou esse valor vai preferir um acabamento muito melhor. E quanto ao apoio do pé, também paira uma dúvida que a gente estava conversando, que é se não é eventualmente uma questão de no impacto do carro, esse apoio quebrar de forma a proteger seu pé. Talvez ele deveria aguentar um pouquinho mais e quebrar um pouquinho depois, né? Mas... Pô, eu não sou gordo, viu, gente? Não é. E não fiz tanta força assim. Nada que não tivesse feito em outros veículos. Vamos tentar fazer um bate-bola de coisas que a gente acha tão legal. Ruído. Tem bastante no seu? Sim, no lado direito dentro do painel, acabamento e a caixinha da câmera do para-brisa. E o seu? O meu tem do lado esquerdo e não tem no para-brisa. Mas provavelmente dos plásticos, né? Começou agora alguma coisa atrás também, não sei o que é. Eu acho que é banco. Muito plástico, né? Não adianta. Nossos pisos não são maravilhosos. Ar-condicionado louco, Clemente. Rapidinho. Como é que é isso, cara? É muito punk. O carro... vamos supor que você queira só ventilação no para-brisa sem ar-condicionado. Tá chovendo. Então a cabine está seca dentro, mas você só quer um vento bastante bom assim no para-brisa, de forma a desembaçar ele sem ar-condicionado. É possível, depois de um tempo, etc., ele mantém desembaçado, né? Bolt não deixa, ele vai ligar o ar-condicionado, mesmo se você for lá e desligar o ar-condicionado, mesmo se você for na configuração do infotainment e falar não quero que ligue a desumidificação automática da cabine, você desliga isso, desliga o ar-condicionado na luzinha dele, o que o carro faz? De tempo em tempo, ele liga o compressor do ar-condicionado e se você está, por exemplo, dirigindo à noite e não está frio do lado de fora ou quente, o que acontece? A cabine de repente fica 18 graus. E o que acontece? Você tem que então aquecer a cabine. Então quando você vai aquecer, tem ar-condicionado, já consumindo aí uma energia. Aí você liga o aquecimento da cabine, se estiver chovendo, chuva já faz um elétrico perder uns 5% de autonomia. Se ligar o ar-condicionado, você perde até mais 2% de autonomia. Se você ligar o ar quente porque a sua família está passando frio, ferro. Cara, aí já era. Talvez esse é um ponto legal de dizer assim, a gente tem aquecimento nos assentos, até para o banco de trás, que é muito bom que e a gente usa no Brasil. Isso. Gasta nada. E gasta menos do que o aquecimento da cabine. Gasta né? Bem 50 menos. watts o aquecimento do banco, todos eles ligados ao mesmo tempo, versus da cabine que vai consumir 7.000 no pico de potência dele, em média 2.000 watts. Então, uma coisa que eu acho... Pelo amor de Deus, deixa a gente desligar o ar-condicionado quando a gente realmente quer. Vai, confia no... Deixa o usuário ter a opção, a prerrogativa ser do usuário. Uma coisa que eu acho ruim, bem ruim, que a GM não trouxe para nossos Bolts é o tal do OnStar, que permitia ter acesso remoto a alguns serviços do próprio veículo, alguns recursos, né? Inclusive, monitorar a carga, né, remotamente. Então isso é um problemão, cara. Assim, e a gente até questionou a GM para fazer um retrofit,
mas nunca deram retorno, então eu tô achando que a gente está condenado a ter um carro offline, vamos dizer assim, né? Isso é muito chato, porque assim, o OnStar ele traz informações que são legais quanto à carga, você pode falar, olha, quero começar a carregar agora, né? Às vezes a gente programa a carga para terminar justamente na hora de sair, que é bom para a bateria, ou evitar de carregar quando você depois chegou e ela ainda está quente, carregar mais quando ela está uma temperatura mais baixa, ou quando você estiver usando menos coisa. Aqui, por exemplo, se você colocar o carro para carregar em 10 amperes, ligar a torneira elétrica e o chuveiro, cai a chave. Então, às vezes eu programo para carregar em horários que não tem essas coisas ligadas, né? Então, um OnStar seria ótimo. Nem falar da segurança, de saber onde está o carro, destravar a porta, esquecer a chave, pressão dos pneus, tudo isso que ele dá. E também a GM poder monitorar a bateria, né? Diga-se de passagem, é um carro que todos os carros que são do nosso ano estão num recall por risco de fogo na bateria, os 2020 não tem isso. Então o OnStar ele tem uma possibilidade da GM acompanhar melhor o carro e não estão fazendo isso, então é chato. Basicamente o carro teria um chip de celular e poderia ter uma série de telemetrias do veículo, vamos dizer assim, e até o acesso a alguns recursos como eu comentei, né? Você colocou aqui, a gente anotou, né? Controle de estabilidade e tração Uncool. Agora desenvolve. Assim, o design do carro já não é uma coisa assim extremamente cool, né? Ele é um carro... Ninguém pergunta se é um carro elétrico, né? Não é um carro que as pessoas notam, né? E também o sistema de gestão do motor e de tração, cara, não deixa dar nenhuma derrapada, nada. Ele é muito conservador na ação dele, né? Então, o que se percebe, por exemplo, acelerando no asfalto, que se desligar todas as babás eletrônicas do carro, né? Se o volante estiver levemente fora de centro, talvez de forma a preservar algum componente mecânico, ele reduz um pouco a potência do motor, né? Então, assim, eu gostaria de, poxa, o pneu é meu, eu estou pagando por ele, entendeu? Deixa eu lidar com a tração, entendeu? E não tem isso, então, e não tem como desligar. Então, o pessoal que faz autocross com carro, etc., reclama muito, porque não tem o que fazer, né? Então, poxa, imagina se tivesse uns filmes de burnout nos Estados Unidos com um carro elétrico, ia ajudar a vender muito mais, entendeu? Então, sabe, libera, deixa o eixinho, faz o eixinho um pouquinho mais grosso, junta a mocinética um pouquinho mais forte, deixa a galera curtir um pouquinho, né? Eu tenho uma questão que eu acho que, para quem não conhece, pode ser ruim, mas depois você conhece, você convive numa boa. A gente chama de gasometer, né? Os americanos, ou adivinhômetro em português, que é a projeção da tua autonomia restante, né? Quando você faz uma viagem, se você vai usar toda a bateria, você vai começar com mais de 100 km de projeção de autonomia a menos do que você de fato vai fazer se andar de maneira conservadora. Vamos deixar claro isso, né? Se andar de maneira normal, com ar-condicionado 120 por hora, vai fazer o que está lá. Mas ele vai demorando bastante para conseguir te dar uma correção que projete a autonomia real. Tipo assim, você vai ter uma autonomia real depois de 200 e poucos quilômetros que ele vai estar chegando no que seria o real, né? Então, para quem for pegar o carro a primeira vez e viajar, querendo dirigir de maneira conservadora para esticar ao máximo a autonomia, pode se assustar achando que vai ter 400 km, 400 e pouco, na verdade você vai passar dos 500 com facilidade, então não se preocupem com isso, tá? Ele vai corrigindo, quando você estiver na metade do caminho já vai estar com a autonomia projetada de uma maneira bem mais precisa. Mas é engraçado você pegar o carro e levar esse susto assim, né? Ele peca por ser conservador, que é ótimo. Vamos falar de coisas para melhorar o carro, para ser o melhor carro de todos? O que você acha que a gente podia ter no Bolt? Cara, é bizarro porque ele é tão perfeito que a gente acaba pegando em detalhe, né? Mas por outro lado, para mim é extremamente frustrante, quase sofrendo de transtorno obsessivo por perfeição, né? Técnica. Que assim, falta muito pouco para ser o melhor carro do mundo na minha vida, né? Então, que eu já tive, né? Entre Subarus, Land Rovers e coisas do tipo, né? Então, 2 centímetros a mais do chão, talvez um piloto automático adaptativo, parece que vem na próxima versão. Deixar desligar o ar-condicionado quando eu quero, né? Acho que isso é legal. A gente às vezes tem um pouquinho de medo do fato do cabo de carga doméstico ou o semi-rápido só soltar com o botão do controle remoto. A gente gostaria de ter uma função talvez no infotainment para fazer essa operação, como já é possível fazer com a carga ultra rápida. Eu também, como o i3 tem, muitos outros carros elétricos têm, um cabo mesmo físico para soltar a tomada
caso você tenha uma pane elétrica no carro, né? A gente tem, acontece isso, às vezes a estação dá um problema qualquer e não fala para o carro que está na hora dele soltar. Então você está viajando e você não tem uma maneira de realmente fisicamente desconectar o cabo, caso todos os sistemas elétricos deem problema, né? Nunca ouvi falar disso acontecer com o Bolt. Eu ia falar isso. Até agora, nossos colegas, mesmo nos fóruns gringos, não se viu isso. Graças a Deus. Mas, de novo, é um carro que a pessoa que tem o carro há mais tempo agora vai ter há 3, 4 anos só. A gente não sabe daqui a 8 anos. A garantia da bateria é de 8 anos. Vai ter gente que vai ficar 20 anos com esse carro, né? Então, eu, pelo menos, pretendo ficar muito tempo com ele, né? Eu também. E tração traseira, né, cara? Imagina! Com esse torque que o carro tem, que você foi pensar, já tá valendo aqui. Se esse carro tivesse tração traseira, olha, eu arrisco dizer que ele tirava no mínimo 1 segundo no 0 a 100. Sim. Mas no mínimo. Ele fica o tempo todo cortando potência, né? Exatamente. São 36 kg força metro de torque a 0 RPM na frente, né? Então você acelera, já na hora começa a entrar as babás, falando, tira potência, né? Eu vou falar algumas coisinhas que eu tinha notado, de coisas que podem melhorar para ser o carro mais perfeito. Porque são coisas bem bestas, tá? Mas é o tipo da coisa que você não espera. Logo que comprei o carro, eu fui num lava rápido lavar o carro. E a placa traseira era encaixada num suporte, e o suporte vai em 2 furinhos na lataria. O lava rápido arrancou a placa traseira. Não estragou nada, na verdade ele destacou, né, desses furinhos. Então assim, podia ter um sistema de fixação mais resistente, porque daqui a pouco você pode perder a placa e nem se dá conta. Eu só me dei conta depois, eu voltei mais tarde no posto. Pedi, tem uma placa aí perdida? Tem, você para que é minha. Você não percebe, né? Você está indo para frente, a placa ficou lá atrás. Essa questão também que a gente fala da presilha me irrita profundamente, que eu ainda vou acabar perdendo essa jossa da presilha do bagagito, né? Mas no geral, eu acho que a nossa experiência, né, Clemente, a gente tem muito mais elogios do que crítica, né? Para mim, eu até considero assim, a descrição do carro, como você falou, não é um carro cool, realmente não é. O i3, mesmo com um projeto antigo, mais antigo que o Bolt, ele é um carro que ainda tem um design muito diferente, muito atual, e as pessoas viram e olham. O Bolt passa batido. E eu não acho isso ruim. Exatamente, isso é bom. Exatamente. E aí, chegando no que eu ia falar, acho que o Bolt é um carro para o Brasil, porque é um carro simples de concepção, de equipamentos, inclusive, não tem muita frescura nele, discreto, é de uma marca mainstream, então se você precisar de qualquer coisa e não quiser esperar chegar, que você pode importar de lojas lá fora, que tem peça pra caramba, porque a GM lá nos Estados Unidos, assim, você errou a loja de peça e foi parar numa loja do Walmart, é capaz de achar peça lá, de tão comum que é a GM lá, né? Sim. Então, medidas assim, do pneu padrão. Perfeito, bem lembrado. Pneu padrão, e andar com self-sealed, quer dizer, se fazer um furo, ele vai se fechar sozinho. Aconteceu contigo, né? Com esse parafuso que você falou que você tinha. Então, acho que no geral é uma boa experiência. O carro é muito bom. Eu, como usuário, estou bem satisfeito. Acredito que seja o mesmo contigo. E queria deixar uma mensagem. Para quem vende uma BMW, acho que é um ponto, né? Vamos passar rapidamente por nossos 5 pontos positivos e negativos, assim, voando? Então, vamos lá. Vou começar. Positivos: autonomia e eficiência, a potência do carro, a força dele, a polidez do powertrain, né? Como ele funciona, o freio regenerativo, espaço interno e as telas que trazem muita informação, grandes, para ver o Waze no CarPlay, excelente. Manda os seus positivos, Rodrigão. Então, a gente tem sobreposição de algumas coisas: autonomia, sem dúvida, simplicidade do conjunto todo, a robustez do conjunto todo, descrição e o espaço interno de carga. Para mim, show de bola. Negativos. Pouca distância do solo. Putz, maior problema de todos. Os dealers, os concessionários não estão à altura do produto e não estão à altura da nossa expectativa, né? Dá para entender porque Tesla vai direto para o consumidor, tá? Fica a dica. Sistema de climatização da cabine tem vida própria, dá para entender. Isso da vez veio de um carro a combustão, onde você tem sempre calor do motor e se liga ar-condicionado no fim da vida. Suspensão acho um pouco socada para as ruas que a gente tem aqui. É ótimo para o jornalista avaliar bem o carro numa pista, mas no dia a dia é um pouco harsh demais, sabe? Muito firme. E a tração dianteira podia ser atrás, tem muita força para um carro de tração dianteira. Seus pontos negativos. Vamos lá. Também concordo contigo, a altura do solo. Muito plástico duro. Aquela indicação do número da bateria, do percentual de carga, eu acho que é um conforto a mais que você tem para ficar fazendo conta e é mais preciso também.
aquela questão da placa traseira ser ejetada, para mim é uma besteira que podia ser resolvida simplesmente, tá? E a tal da presilha do bagagito. São duas besteirinhas que me irritam porque tem que ficar prestando atenção em algo que você ignora num carro normal. Então, dito isso, meu telefone nessa brincadeira já tocou umas 2 ou 3 vezes aqui, a gente tem que parar, retomar. Então, acho que já temos bastante conteúdo para um vídeo do nosso canal aí por aqui, não é verdade, Clemente? Um raio-x do que é o Bolt. Certeza. E acho que é isso. você vai fazer uns inserts, né, de algumas coisas que a gente discutiu para ficar mais bacana. Então é isso. Continue. De 0 a 10, você recomendaria quanto o carro? O carro? 11. 11. Ótimo. Claro. Net Promoter Score, 11. Total. Acho que pro Brasil... Hoje, se você tivesse que comprar um carro, você tem a obrigação de comprar um carro, você tem 250 mil reais na mão, que é mais ou menos o que ele vale, qual carro você compraria? Então, se a gente for falar de carro elétrico, eu ainda ficaria com essa escolha do Bolt, sem dúvida. Porque, na minha opinião, mesmo com 240, 250 mil, ele ainda tem a melhor relação custo-benefício quando a gente fala de autonomia, né? E confiabilidade. É um carro bastante confiável, né? E a autonomia espetacular, maior do que carros que custam mais do que o dobro. Sem falar que a gente tem acompanhado que a degradação da bateria do Bolt é muito pequena ao longo do tempo. Então, não tem. A gente observei em 10 mil quilômetros eu perdi 200 watts-hora, que é tipo nada. Então, eu compraria o Bolt de novo. Se fosse para um carro a combustão, eu não compraria. Não consigo mais voltar para o carro a combustão. Eu também acho que é a mesma situação. Eu acho que, então, nessa nota, fica, acho que aí a nossa, realmente... alegria por ter esse carro, um carro bacana, a gente está muito satisfeito, recomendamos. E eu acho que talvez um ponto que a gente não falou, quanto você gastou para abastecer seu carro até agora? Cara, se eu fizer a conta não deve ter dado nem 50 reais, porque aqui em Brasília tem pontos públicos de recarga, então é espetacular, eu uso muito. E eu tô com energia elétrica aqui rural, é uma zona rural que é 28 centavos o quilowatt, 30 centavos o quilowatt, então devo ter gastado até agora uns 100 reais, porque eu tenho energia solar em São Paulo, então carrego normalmente tudo lá, que eu só completo. Então, de novo, fiz uma economia em 10 mil quilômetros, sei lá, de uns 2 mil, 3 mil reais, você deve ter feito uns 5 mil reais de economia de combustível. Brincando. E é isso. Pessoal, obrigado. Vamos nessa? Clemente, meu parceiro, até a próxima. O prazer foi todo nosso aqui de passar para vocês a nossa experiência e acompanhe a gente, aquelas coisas sempre, dá um like, acompanhe o canal e a gente vai vir com muito mais detalhe. É verdade, agora tem que coloca começar a fazer... Coloca os comentários aqui embaixo que vocês queiram, a gente vai respondendo e vem mais um monte de coisa aqui, né? Então... Vai vir um monte de coisa, tem muito assunto. É verdade, agora a gente tem que fazer aquele todo o discurso. Dá um like, dá um joinha, compartilha, deixa comentário, tudo aquilo lá. Porque daí a gente consegue manter o canal daqui a pouquinho sem grandes esforços, não é verdade? Quem sabe não vira um plano de aposentadoria, né? Então... Quem sabe. Obrigado, Clemente. Obrigado, pessoal que está nos vendo. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado.